Começando a nova temporada do ABLcast Gestão. Depois de um tempo com o projeto suspenso por conta da nossa atuação na revisão da vida toda, eu volto aqui com o meu sócio João Badari para a gente poder falar um pouquinho sobre a gestão do nosso escritório de advocacia, compartilhar com vocês tudo que a gente aplica aqui na BL. Legal, muito bom a gente voltar a bater um papo sobre o dia a dia aqui da BL, o que a gente acerta, o que a gente erra. Eu pedi uma suspensão do podcast porque ele toma um certo tempo da gente. Eu estava completamente focado no escritório, na revisão da vida toda, na atuação do STF, então nesse período a gente pediu para pausar um pouquinho. Thiago deu alguns cursos, palestras, continuou desenvolvendo material, até mesmo no YouTube, com relação à gestão aqui do escritório, diversos stories que eu acompanhava todos os dias, estudando muito. E agora a gente vai voltar a bater um papo com vocês. Esperamos que seja útil no escritório de vocês, no dia a dia do seu escritório. É um prazer enorme. O feedback que a gente tem recebido dessa parte de gestão tem sido muito positivo. Então, sempre que você tiver qualquer coisa para comentar, escreve nos comentários, manda para a gente, que a gente está sempre aberto, sempre à disposição para poder ajudar. E para começar hoje, a gente vai falar sobre gestão de pessoas em um escritório de advocacia previdenciário. Eu recebi um feedback muito grande de vários escritórios, vários advogados que estão com uma dificuldade enorme para poder contratar, para poder manter o funcionário, para poder crescer o escritório com pessoas. E como a gente já passou por isso, por diversas situações, a gente está aqui para compartilhar com vocês. Vamos começar? Vamos. Eu acho que o maior problema que a gente tem na expansão do escritório, hoje acho que nós temos 8 ou 9 escritórios, a gente não tem 20 ou 30, por quê? A dificuldade de ter pessoas boas, com aptidão, tanto para conduzirem esse escritório na parte de prospecção de clientes, como também um atendimento pós-contrato, que é a condução do processo. É muito difícil, né? É o mais difícil hoje que eu encontro. A BL, a gente deu um jeito de resolver isso, foi muito bom. Pessoas do Brasil inteiro trabalham aqui com a gente. Vamos conversar sobre isso. Bora lá, puxa aí. Bom, vamos lá. Bom, vamos começar com contratação, né? A gente tem vários meios para buscar a contratação de uma pessoa qualificada para um escritório de advocacia previdenciário. A gente consegue buscar as pessoas através das redes sociais, que tem se tornado, eu acho que, o principal foco de divulgação de vagas. A gente tem aqueles canais tradicionais, né, Cato, que a gente coloca para divulgar. E recentemente a gente colocou numa empresa de RH, de Headhunter, para procurar algumas vagas mais específicas. Mais de gerência. Mais de gerência, exatamente. Com o crescimento do escritório, a gente viu a necessidade de estruturar os departamentos e ter um head ali, ter um gerente em cada um desses departamentos para poder tocar melhor a área. Isso até otimiza nosso tempo, né? Porque Muito. todo aquele processo de seleção, por exemplo, eu moro em Joanópolis, eu tenho que pegar o carro e vir para cá, são 3 horas para eu chegar, 3 horas para eu voltar, entrevisto, e às vezes não bate em nada com a vaga. Agora com o Headhunter ele já encontra, vou te dar um exemplo. Eu fui entrevistar uma advogada, eu vi o currículo dela incrível, mestrado em Direito Previdenciário, professora de faculdade por mais de 10 anos. Cara, quando eu fui entrevistar, eu vi que ela era completamente introspectiva, ela não ia conseguir lidar com a equipe. Teve um outro caso que era uma pessoa muito envolvida com política. Quando eu entrei nas redes sociais, eu vi que, tinha uma manifestação. Falei, cara, isso no escritório vai ser um pouquinho complicado, porque pode criar algumas divergências ali dentro. Um Headhunter, a gente já passa para ele exatamente o que a gente não quer e um pouco do que a gente busca. Ele faz esse pré-filtro. Exatamente. Tem sido muito bom. A gente tem recebido bons currículos, estamos fazendo boas entrevistas para essas vagas aqui de gerente. E um fato que é bacana, que a gente criou, que acho que foi você que falou isso uma vez. A gente sempre tem vaga aberta para quem é bom no negócio. Sempre. Sempre. Então, se você é bom no direito previdenciário e está procurando um trabalho, está procurando uma vaga, pode mandar seu currículo, porque a gente sempre vai abrir uma oportunidade para aquele que de fato é muito bom. E eu monitoro mais as pessoas que eu gostaria que trabalhassem com a gente, a vida pessoal delas, do que um LinkedIn, por exemplo. Eu vejo, porque você treina. A pessoa, se você vê que ela é boa, uma boa pessoa, uma pessoa comprometida com o que faz, vale mais do que qualquer bom currículo, porque dependendo da vaga você treina. Agora a gente está atrás de um gerente aqui para a BL de Santo André, que é a vaga que nós disponibilizamos hoje. O principal para ele vai ser a capacidade dele
de liderar a equipe e o conhecimento previdenciário. E já tem que vir pronto com esse conhecimento. Mas há 2 semanas atrás você pediu para eu fazer uma entrevista aqui na BL. Ela não tinha ainda tanta experiência no previdenciário, mas ela pareceu alguém extremamente motivada, com ideais parecidos ao nosso, e isso eu achei muito interessante. Uma das primeiras coisas que eu busco é a motivação. Que a pessoa esteja motivada a brigar por um direito alheio, que é o que mais a gente faz aqui. E eu sempre pergunto para ela, na carreira, o que ela já fez de importante. Por que que eu faço isso? Porque, por exemplo, se ela virar para mim e falar, eu ganhei um processo de 10 milhões de reais. Tá, talvez seja uma área que eu nem trabalhe. E talvez mostre aquilo para mim que o dinheiro está à frente de outras coisas que a gente preza um pouco mais aqui. Agora, se eu vejo essa pessoa falar algo muito simples, cara, eu consegui um BPC para uma senhora idosa, e isso me fez muito bem. Eu já vou falar, pô, cara, É diferente. isso não é treinável. O resto a gente treina, a gente paga um curso, uma especialização, mas isso é muito da pessoa. Então tem que ver o que a gente está procurando para aquele momento. Se alguém já pronto, que é para entrar com a cabeça de gerenciamento, que já tem que ter o conhecimento, ou um conhecimento que é treinável, que é aprendido ao longo do tempo. Já fica a primeira dica, né? Se você está com o seu escritório buscando pessoas para trabalhar no seu negócio, você deve seguir uma linha de buscar uma pessoa boa, de boa índole, que a gente tem falado, que vai de encontro com a cultura do negócio, e a parte previdenciária é treinável. Você vai treinando ela, porque é muito difícil encontrar os dois já pronto, né? É muito difícil. Eu acho que a característica que eu, João, mais espero da pessoa que vai estar do meu lado, dentro do meu negócio, que é tão importante quanto a minha casa, é lealdade. Se a pessoa está do seu lado ali, realmente para ela crescer do seu lado, ela realmente para abraçar seu escritório e buscarem ir junto, cara, gente boa, sempre a gente vai ter espaço para esse tipo de pessoa, independente a gente estar com uma vaga em aberto ou não. Se eu vejo alguém, isso já aconteceu algumas vezes, eu falo, cara, isso aí tem o nosso espírito. Eu acho que dentro do nosso escritório ele vai abraçar essa causa e vai do nosso lado, a gente vai caminhar junto, vai mais rápido e mais longe com ele. A gente acaba treinando. Muito bom. E eu estava no Congresso de Recife há algumas semanas atrás, e eu estava conversando com a Karina, que é uma advogada previdenciária, que estava com uma dificuldade muito grande em encontrar pessoas para trabalhar no escritório dela. Porque as pessoas que estavam indo fazer a entrevista falavam que tinham um determinado conhecimento, falavam que era de uma forma, e quando ela ia ver na prática era completamente diferente. E uma das coisas que eu tenho feito nas entrevistas, quando eu vou entrevistar, na realidade uma das primeiras coisas é verificar se essa pessoa ela acessou o nosso site. E olha só o que eu faço. A gente manda a confirmação da entrevista por e-mail, e ali no e-mail tem os dados do escritório, site, rede social, Instagram, etc. Quando a pessoa chega no escritório, se for presencial, se ela chegou na hora, ela fica por 5 a 10 minutos esperando ali na recepção. Se ela chegou um pouco antes, aí eu já chamo na hora. Qual que é o intuito disso? A pessoa, quando ela está sentada na minha frente, eu pergunto para ela, o que você achou da atuação do escritório nas redes sociais? O que você achou do nosso site? O que você viu de interessante, de diferente ali? E por incrível que pareça, gente, mais de 90% das pessoas acabam falando assim, ah, não deu tempo de acessar, ah, não tive tempo de ver. Opa, peraí, como é que você quer trabalhar num lugar se você não deu 5 minutos para acessar ali do celular o site do lugar, do ambiente? Isso não tem cabimento, isso não dá para continuar. Uma pessoa que não vai se envolver com a cultura do seu negócio. Cara, a pessoa vai comprar um sapato na internet, ela busca 10 sites diferentes, ela vai comprar um carro, ela vai buscar até a medida do pneu, e ela não vai para o emprego dela, para a possibilidade dela adquirir seus sonhos, ela não vai nem pesquisar o que aquela empresa faz. Será que para ela isso é tão pequeno? Eu concordo com você. Pergunto do site, você viu no site? E cara, eu tenho feito uma sabatina também. Se eu vejo, e sem qualquer vergonha da pessoa ficar constrangida e não saber na minha frente, eu não tenho vergonha daquilo, porque acho que o mínimo que ela tem, se ela coloca no currículo que ela tem experiência, cara, eu pergunto, por exemplo, agora, sei lá, a última entrevista que eu fiz, eu perguntei coisas simples. Cita para mim as regras de transição trazidas pela reforma da Previdência. Isso é básico, tem que estar na ponta da língua. Outro ponto, bom, a gente falou há pouco sobre revisão da vida toda.
Se a pessoa entrou no nosso site, conheceu o nosso trabalho, ela vai saber da atuação nessa causa, que hoje é a causa que a gente é mais atuante. Então me fala um pouco sobre isso. Me fala como é a atuação, como está esse processo. A pessoa não sabe nem como está esse processo. Cara, acho que ela não está muito motivada para trabalhar com a gente. O que mais a gente tem hoje na BL trabalhando conosco são pessoas do Brasil inteiro que nos procuraram por meio de já conhecer nosso trabalho. Então, isso já demonstra que elas têm um interesse em dividir esse dia com a gente, o dia a dia, essa busca pelo direito previdenciário. Sabe, a gente que eu troco uma ideia e fala, pô, João, abriu uma vaga, eu gostaria. E muitas vezes eu não peço nem o currículo. Não tenho muito de currículo. O papel aceita qualquer coisa, né? Eu não tenho muito de currículo, cara. Eu vejo muita gente com mestrado. Para você ser professor vai ser ótimo. Mas para você encarar aqui no dia a dia, que eu vou te pedir para despachar no fórum, que você vai ter chateação com o cliente, você vai... É diferente, sabe? A teoria é completamente diferente da prática no escritório de advocacia. Eu quero gente que não tem vergonha de despachar num cartório, sabe? Então, eu a causa e bata de frente. Muito mais a parte prática agora. Aqui vocês chamam de head na cidade grande, mas na minha Joanópolis, para um gerente, ele vai ficar interno. Então ele tem que saber conduzir a equipe. Lidar com pessoas. Principalmente. Eu ia deixar para fazer no final essa pergunta, mas vou fazer agora. O que você colocaria como prioridade? Uma pessoa que tem entrega ou uma pessoa que tem cultura? É uma pergunta muito difícil. O que isso quer dizer? É a pessoa que vai fazer tudo que você pediu, que vai trazer toda a equipe para cima, no sentido de entregar, de executar, e fazer, mas ela não segue a cultura do negócio. Ou aquela pessoa que tem a cultura, que segue ali toda a linha, mas não tem tanto uma entrega quanto... Cara, eu vou te dar a resposta que você menos quer ouvir. Nenhum dos dois, ela tem que ter os dois. Obrigatoriamente ela tem que ter a cultura da empresa, senão eu vou acabar perdendo ela, só vou treinar ela, ela vai me sugar e vai acabar, sabe, seguindo um caminho que é o que a gente não busca aqui. A gente, quando a pessoa entra na BL, posteriormente a gente vai falar sobre isso, tem um plano de carreira para ela, tem um plano de negócio para ela. Então isso aqui não é uma faculdade para ensinar alguém a trabalhar e depois a pessoa, porque ela não tinha minha cultura, e ao mesmo tempo não dá para você ter cultura, você amar a minha empresa, você amar o que você faz, mas você não ter resultado, porque a advocacia vem de resultado. Se eu não tenho resultado, cara, eu não tenho que ser advogado. Advogado que não ganha processo não é advogado, ele está cumprindo de forma equivocada o que ele se dispôs a fazer para o seu cliente. É exatamente isso. A pessoa, quando a gente vai buscar um candidato, é muito comum chegar um candidato que tá com sangue nos olhos, quer fazer, quer entregar, quer dar resultado, mas ele não consegue buscar a cultura do negócio. A gente teve, inclusive, pessoas por aqui. Já tive aqui, eu fiz entrevista com ele 4 vezes, você sabe, eu tentei. Ele tinha cultura, mas toda vez eu falava, cara, estuda mais um pouco. Estuda mais um pouquinho. A hora que eu voltava, eu perguntava coisas banais e... Não, cara, desculpa, não, a gente vai sentar num bar, tomar uma cerveja e vai trabalhar aqui, você não vai. E isso é muito legal também, né? Porque a gente faz... muitas amizades nas entrevistas que a gente vai seguindo e as pessoas vão crescendo junto, acompanhando. Muitas vezes a pessoa faz uma entrevista, a pessoa ela pode ser boa, mas ela não está encaixada culturalmente ou na entrega do nosso negócio, mas ela virou um amigo. A gente vai trocando ideia nas redes sociais, vai conversando, vê ela crescendo, vê ela dando oportunidades. Cara, eu acredito que os maiores amigos hoje que eu tenho vieram de dentro da BL. Tirando alguns que vêm de infância, é aqui. Eu já tive gente dentro da BL que eu gostava muito, foram 2 pessoas. O que mais difícil eu já fiz na BL? Qual foi a coisa mais complicada para mim até hoje? Nós estamos aqui em Santo André e nós tínhamos esse andar e o andar de baixo. Foi chamar 2 advogados para sentar sozinho comigo, ali ficou vazio, a gente sentou, que eu fui bater um papo com eles do que eu tinha que dispensar eles. Era um momento difícil pra gente, eu precisei dispensar eles. Aquilo foi muito difícil para mim. Mas eles tinham um potencial muito grande, eu gostava muito deles. Hoje eles têm um escritório, o escritório tá voando. Ele é meu amigão, cara. Quase todos os dias a gente se fala. Então, houve uma separação de uma coisa para outra. Foi muito difícil para mim, cara. Eu não quis que fosse na frente do pessoal, não quis, porque aquilo para mim é muito mais difícil, todos sabem, você dispensar alguém do que você contratar.
Mas é muito mais difícil quando você já cria uma amizade com aquela pessoa. Sim. Então, para mim, o momento mais difícil foi quando isso aconteceu. Até hoje a gente é muito amigo. Por isso que Amigo eu, mesmo. por isso que eu vou dar uma dica também que é muito valiosa, porque eu sofri muito com isso. A primeira pessoa que eu mandei embora foi um amigo meu da faculdade. Hoje a gente tem um... Um lema que a gente não contrata alguém que a gente vai ter uma dificuldade para mandar embora, ou seja, a gente não contrata um Familiar. parente, a gente não contrata um familiar, etc, porque cedo ou tarde vai ter problema e cedo ou tarde o peso vai cair nas costas de alguém. Sim, e talvez até acabe uma amizade por causa disso. É melhor não confundir muito as coisas. Os melhores amigos são criados aqui dentro, mas eu não trago Eles para de dentro. fora para dentro. Porque Separar essas ali... coisas. Muito, muito bom. Bom, Bom, seguindo aqui na linha, né? A gente criou uma linha de contratação, que a gente já passou algumas orientações de como contratar, do perfil da do pessoa. contratar, vamos começar do início. A gente divulga a nossa vaga em rede social, normalmente. Já tem pessoas que a gente está de olho naquela pessoa, que a gente gostaria que ela mordesse a isca. Ela morde a isca, a gente, vamos bater um papo então. Eu coloquei aqui, esperar para contratar. Legal. Cara, se você pensa em dispensar alguém, toma essa atitude rápido. Agora, se você pensa em contratar alguém, vai na com manhã, muita na parcimônia, massa. muita calma, porque isso pode ser muito prejudicial para o seu negócio. As duas coisas, você enrolar para dispensar alguém, continuar com aquela pessoa dentro do seu escritório, pensou em dispensar, dispensa. A gente dificilmente, fica dando terceiras chances dentro do escritório. Uma segunda chance sempre, porque a pessoa pode não estar enxergando aquilo ali, mas uma terceira é muito difícil. E contratação, a gente vai com muita calma. Essa semana entrevistei, gostei muito de um advogado para Piracaia. O que eu falei para ele? Nesse momento não. Por quê? Eu já queria ter contratado ali, sabendo que ele tinha uma entrevista de emprego em outro estado. Eu falei, deixa eu pensar, deixa eu conversar com vocês, vamos ver se realmente vai se encaixar na vaga. Então, esperar para contratar, a gente joga a vaga na rede social, aparecem pessoas. Vou te dar um exemplo. Eu coloco, mandar currículo para thiago.bladvogados.com. Se a pessoa me pergunta, para onde eu mando o currículo? João, vou te mandar o currículo. Tempo. Cara, não, você não é. Não. Tá ali, uma descrição pequena da vaga, presencial em Santo André. João, posso trabalhar home? Eu moro Belém do Pará. Presencial em Santo André. Sabe, se a pessoa não lê nem o básico, imagina uma sentença de 10 laudas que tem um detalhe ali pequeno para você embargar, sabe? Pega, né? Pô, aí não dá, cara. Não dá pra você trabalhar comigo. Eu aplico muito, cara. Mas muito. Acho que todo mundo que tá dentro desse escritório trabalha melhor do que eu. Se tem alguém que foi contratado para fazer aposentadoria especial, ele é melhor do que eu. Se tem alguém que foi contratado para fazer cálculo, ele faz cálculo melhor do que eu. Você não teria o intuito de eu contratar. Faz sentido. Não faz sentido eu pagar um salário para alguém que eu posso fazer melhor. Jogamos na rede, fazemos uma entrevista. Entrevista dá para ser online, se a pessoa mora longe, por exemplo, fica ruim a locomoção, você não precisa daquela vaga presencial, então você faz uma chamada de vídeo. Dependendo do caso, se é algo processual que você vai contratar, dá para você mandar um caso prático e ver a petição dessa pessoa. Nós vamos contratar advogado trabalhista para Joanópolis. Primeira coisa, a Lari passava um caso e faz uma petição. A Lari pegava um caso do escritório e pedia para a pessoa fazer uma petição para ela ver como escreve, sabe? Para ela ver se já tinha um básico para aquilo ali. Então, nós fazemos a entrevista. A entrevista normalmente passa por 2 pessoas. Vou dar um exemplo dessa de Joa. Lari entrevistou e eu entrevisto também. Porque pode ser que passe um detalhezinho ali. Você não perceba. Que, aquilo ali nela não é legal. Ou nós tivemos uma pessoa que ficou um dia aqui na BL e nós dispensamos. Foi quando... Meio período. A advogada contou e falou assim, chegou em nós, já está há muitos anos com a gente, a Simone já deve estar uns 10 anos com a gente. 7 anos. Chegou pro Ti e falou, cara, ela não quer saber o processo do seu escritório, algo para ela atender o cliente. Ela quer saber o que vocês fazem aqui, tipo, como que é a prospecção de cliente, como que é o pagamento que os clientes fazem. Ela queria aprender o modelo da BL para ela replicar no escritório do esposo. Então, cara... Não, né? É um pequeno detalhe. É um pequeno detalhe que você podia ver numa entrevista. Quando eu falo, pergunto para essa pessoa uma coisa que ela já teve orgulho,
que ela fez? Ah, eu consegui um BPC Lousa. Cara, ela já ganha pontos comigo. Agora, se a pessoa visa apenas e tão somente a questão financeira, não está errado, está tudo Lógico. certo. Mas eu vou ter que fazer uma análise um pouco maior, vendo se o que ela quer no escritório não é apenas aprender um modelo de negócio para replicar, porque ela busca faturamento. O que você enxerga de longe de uma empresa, por exemplo, o nosso, quem enxerga de longe, talvez não seja a realidade do escritório. Você está vendo algo que foi plantado já faz 15 anos, que tem todo um trabalho que foi feito, e não vai ser em 2 meses aqui que você vai alugar uma sala e conseguir fazer igual. Não que aqui seja algo, mas não é Leva assim. tempo, as coisas levam Leva, tempo. Existe um processo sim, que tem que seguir, são que etapas. tem que... Mas, vamos lá. Então a gente faz em 2 fases. Por quê? Porque pode ser que passe um detalhe negativo, que não é bom, como esse havia passado e rapidamente a advogada nos contou, como pode ser que passe um detalhe positivo, como foi da entrevista de Piracá. Eu fui com aquilo na cabeça, eu conversei com vocês, falei, pessoa boa, boa índole, quer aprender, não está pronto para a vaga ainda, mas a gente pode encaixar ele numa outra vaga, mas não seria legal perder ele. Muito bom. E depois a contratação, que a gente tem um período de experiência. Isso aqui é legal também. Conta como, quando alguém é contratado, ela passa por cada setor. Tanto que a BL, ela é um U, ela é certinho um U, onde você chega, vai na recepção, sala de atendimento, jurídico, cálculo, até chegar na sala de reunião aqui. Conta por que ela foi feita dessa forma. Para que todas as pessoas que entrem para trabalhar no negócio, elas consigam passar por um ciclo. Vamos voltar do comecinho, né? É um processo que o pessoal chama de processo de onboarding, o processo de embarcar no novo negócio, começar um novo negócio. Quando uma pessoa entra aqui dentro da BL, ela passa desde a recepção, independentemente de qual cargo dela, para ela ver como que funciona a recepção. E não é passo de transitar na recepção. Não, fica um dia ela ali. Ela fica um dia aprendendo, vendo como atendendo que faz. Um cliente, como todo o processo que as recepcionistas do escritório fazem, passam para ela. Exatamente. E depois ela vai para a equipe do previdenciário, passar com vários advogados ali, para ver o que cada um está fazendo, depois com a equipe do administrativo, com a equipe do marketing, até chegar na BL Calc. E aí ela faz todo o ciclo para conhecer exatamente o que cada um faz dentro do escritório. É um processo de embarque no negócio. Porque colocar a pessoa para trabalhar ali, simplesmente, ó, esse aqui é a Stephanie, esse aqui é a Amanda, elas ficam na recepção, esse aqui é o Giovanni, ele faz cálculo e você vai trabalhar aqui. A pessoa fica completamente perdida. Tem estudos que falam que uma pessoa passa a compreender de fato como que é o trabalho dela depois de 3 meses trabalhando. Imagine se você solta ela no meio assim do nada. Não dá. Tem que passar por etapas que fazem total diferença de aprendizado. Aqui a gente faz dessa forma. Faz o quê? Uns 4 anos você começou a fazer isso. E você vê que as pessoas, elas... 2016. Elas sabem muito mais o que pedir até para o próximo. Por exemplo, não tem aquela... Igual eu pedi para alguém resolver um problema que é do TI. Eu vou dar um exemplo bem simples, mas eu pedi para quem está do meu lado, não saber como resolver aquilo. A pessoa aprende por si como ela resolve cada problema do escritório. Por isso que nós temos um manual de instrução do escritório, que é o estatuto. Exatamente. Onde cada ponto do escritório está ali e a pessoa que vai resolver aquele problema. Tá tudo desenhado para ela saber. E aí ela vai ali, pega o manual e entende como que ela deve agir. Isso é... eu posso dizer assim, é uma forma de trazer tranquilidade para o novo funcionário e para que a equipe não se sobrecarregue trazendo aquele funcionário com informações, tendo que ajudar o tempo todo, etc. Faz uma diferença enorme. Bom, seguindo aqui na parte da contratação, então a gente viu como faz para contratar, a gente já colocou, fazendo até uma linha de produção aqui, uma linha, uma timeline. Já viu como é que a pessoa entra e como é que a gente mantém as pessoas aqui no escritório? Que é um fator importantíssimo. O João já trouxe no começo do nosso plano de carreira e o estatuto que você acabou de falar agora. Isso faz uma diferença enorme para as pessoas saberem qual é o próximo passo que ela vai ter que dar para chegar onde que ela quer aqui dentro do escritório. Critérios objetivos. Não tem um critério subjetivo como a critério dos sócios, a critério do gerente. Não. Ela sabe que com critérios objetivos, aquela vaga, tempo de casa, uma especialização,
um número de faturamento, ela sabe o que ela consegue até Produção. mesmo, a gente tem tudo muito claro, ser sócio do escritório. O plano de carreira ele começa desde o estagiário e assim, é até legal compartilhar isso, porque a nossa chefe, a gerente dos prazos, que cuida de todos os prazos da ABL, ela entrou aqui como Camila era estagiária. estagiária, E terceiro ela ano, acho. vem de cumprindo direito todo o que ela- plano de carreira. Ela entrou no terceiro ano de estágio. Foi, pessoal. né? Há 12, 13 anos. Sem tempo. Há 13 anos atrás ela entrou como estagiária. Hoje ela está como a gerente que cuida de todos os Camila- prazos do escritório. Sim. E sempre que vai ter uma contratação para a área da Camila, por exemplo, não adianta nada só eu ficar opinando naquela contratação. A Camila tem que participar também, ativamente daquilo. Ela tem que colocar o que ela espera da vaga, porque é uma vaga para trabalhar no setor dela. Não adianta apenas o sócio querer decidir o que é bom para o escritório, porque muitas vezes quem está ali dentro sabe mais do que o sócio da necessidade da vaga. Por isso, quando a gente vai abrir uma vaga, a atual que está aberta para o gerente aqui, presencial de Santo André, você bateu um bom papo com o Felipe, Com a Isa, para ver o que precisava. todo mundo. Que eu vi o Felipe hoje conversando com você sobre isso, por isso que eu lembrei. Ti, Não, mas peraí, vamos seguir na linha aqui do estatuto também. Para o funcionário ficar contente em estar trabalhando no negócio, dentro do marketing existe uma especificação que é o endomarketing. O endomarketing é quando você trabalha o marketing do escritório voltado para dentro. E a gente faz isso aqui dentro da ABL, dando oportunidades, por exemplo. Primeiro, plano de carreira, que a gente já comentou. Segundo, autonomia. Todos os advogados aqui do escritório têm autonomia em relação aos processos. Claro que existe o double check para dupla verificação, mas a gente abre oportunidades para que haja um canal de discussão. E isso faz uma diferença enorme. Outro ponto que eu anotei aqui também, a oportunidade de aparecer. Você já reparou que tem muitos escritórios que acabam não dando tanta oportunidade da pessoa produzir um artigo, produzir um conteúdo, só fica ali na cara dos sócios o tempo todo? E aqui a gente optou por uma forma diferente. Aqui a gente quer que todo mundo venha junto e a gente dá todas as oportunidades, porque o nosso projeto é um projeto de expansão onde as pessoas elas vão ter a oportunidade de se tornar sócia do nosso negócio, assim como aconteceu com o Giovanni, com a ABL Calc, por exemplo. o Gu, com o escritório de Extrema, Gustavo, Matheus com em Mogi, Débora em Santos. O que eu ia te falar antes era o seguinte: não adianta nada a pessoa estar no escritório, trabalhando aqui físico, se ela está infeliz. A gente sempre dá a possibilidade da pessoa o quê? Quer trabalhar home? Se for bom para você, se você Desenvolver, né? melhor dessa forma, fica à vontade. Então, essa liberdade geográfica é dada, porque hoje, como a gente trabalha com processos digitais, a gente tem toda uma integração aqui do escritório por meio do Trello, do Pipe, fica muito fácil, eu acesso meu celular de qualquer lugar. Pelo meu celular, eu acesso qualquer processo do escritório, eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Então, a pessoa tem esse tipo de liberdade. A gente tem uma liberdade aqui no escritório de que se gosto de outra área, gosto de outra parte aqui do escritório, a gente vai sentar e conversar. Por exemplo, estou no previdenciário, quero ir para o processo civil. Vamos sentar e conversar. Sabe, a gente não tem algo tão fixo aqui, tão restrito para a pessoa. E outra, advogado vende conhecimento. Você é um comerciante do seu conhecimento. Quanto melhor for o seu conhecimento, quanto maior, melhor vai ser seu produto. Quer fazer algum curso? Cara, Sempre. sempre. Por quê? Porque isso é bom para nós, é bom para o escritório. Você falou sobre cada um se tornar uma vitrine e não o sócio. Se cada um daqui do escritório quiser escrever um artigo, quiser escrever uma matéria, no jornal. sempre que algum jornalista me chama, tem uma matéria, sei lá, de TV, eu pergunto pro pessoal se eles querem fazer. Eu tava vendo, a gente foi no Congresso de Uberaba, eu tava falando com o Marco, da OC. Falei, Marco, eu acho incrível que você tem com seus colaboradores, que todos escrevem artigos, você posta nas suas redes sociais com baita orgulho. Aqui, cara, quem quiser tá aberto para isso. Por quê? Porque se cada um se desenvolve, tanto dos cursos como da visibilidade, o escritório é visto. E mais clientes passam a procurar pelos nossos serviços. Faz uma diferença enorme. Porque eu vejo que tem muito dono de escritório que ele centraliza para ele o holofote. Isso.
Cara, daí você tem que decidir o que você quer, sua pessoa física ou a sua jurídica prosperando, crescendo. Nós aqui optamos pela jurídica. Isso. E aí, seguindo dentro do estatuto, do plano de carreira, a questão de bônus, que a gente compartilha o resultado dos processos com toda a equipe. E é toda equipe. Toda a equipe. Por quê? Desde Não existe diferenciação nessa parte da divisão. Vou dar um exemplo. Entre secretário, estagiário, setor administrativo, financeiro, um advogado pleno. Não tem. Por quê? Porque todos foram parte importantes para aquele contrato com êxito. A secretária que bem atendeu, o financeiro que sempre ficou segurando o rojão ali com alguma coisinha com o cliente, o estagiário, o advogado. Então todos têm a mesma relevância. E vou te falar uma coisa, cara, que me veio na cabeça agora. Sempre, para mim, a gente ouve muita empresa que sempre a prioridade é o cliente. Sempre a prioridade, para mim, queria até saber o que você pensa disso. Na ABL, são eles, é quem está comigo. Porque às vezes eu vejo o cliente com algum tipo de reclamação, algum tipo que eu sei que não corresponde à verdade, porque eu conheço eles. A gente falou da Camila agora há pouco. Eu estou há mais de 10 anos com ela. Você acha que eu não conheço ela? Se eu sei se aquilo ali corresponde à realidade ou não, eu sei que ela não comete erro. Todo mundo da equipe sabe. Porque que meu cliente está uma semana com ela. Achou que ela então, fazendo algo errado. A prioridade para mim é quem está aqui dentro. Concordo. Porque é graças a eles que o serviço é bem prestado. Concordo totalmente, não tenha dúvida disso. E isso faz com que esse endomarketing do nosso negócio se fortaleça ainda mais. Porque eles sabem disso. E isso gera confiança para que eles possam aplicar e brigar. Eu não sei se você reparou a hora que a gente chegou, o Felipe estava fazendo uma sustentação oral na junta. E falando e argumentando como se aquilo fosse o caso da vida dele. E de fato é um caso. Mas ele coloca e abraça aquilo como ninguém. E o Fê, ele consegue muitas procedências nas sustentações orais dele, ele consegue que o recurso seja provido ao favor do nosso cliente. Ele comemora de uma forma, eu acho essa motivação e a equipe falando, pô, que legal, conseguiu uma aposentadoria, todo mundo... Essa vibe é muito legal, essa energia. Se a gente tem um ali que quebra essa energia, cara, vai quebrar de todo mundo. Por isso, uma das coisas, pô, de novo, bater na tecla da motivação. A pessoa tem que estar motivada para estar aqui dentro. Ela tem que vibrar na mesma forma e na mesma direção que os outros. O Fê, quando ele ganha um recurso, cara, ele é igual o Atlético Mineiro dele ser campeão. Exatamente. Sai pulando pelo escritório, gritando. Sabe, eu gosto disso, cara. Isso não é treinável. Isso você não é fazendo curso. É de dentro. Eu sempre falo, cara, isso daqui... Só quem trabalha aqui dentro entende. Eu falo que é muito coração. Se a pessoa não tem coração pro nosso negócio... Não vai. Cara, então, já para outras áreas, eu vou dar um exemplo. Se esse podcast estivesse sendo ouvido por alguém que atua no criminal. O criminal, se você não tem o coração para você obter uma absolvição de alguém que você realmente confia naquela pessoa, cara, não vai pela grana. Mas agora, se você já está numa área financeira, um direito tributário, o que vai te mover ali é o resultado econômico que você vai trazer para a empresa. Mas você sabe que fruto desse seu resultado econômico é uma empresa que vai contratar mais, então são mais pessoas recebendo um salário, ela vai gerar mais impostos, o país vai crescer. Então a pessoa tem que entender muito mais o que reflete o trabalho dela para terceiros, até mesmo. Cara, a gente tem um contrato social aqui nesse escritório. A empresa, o contrato social que ela faz é com a sociedade. Você está fazendo um contrato que você paga impostos, que você gera resultados. Então, se você entender a finalidade do CNPJ daquele escritório que você foi trabalhar, você está dentro ali do time e a chance de você continuar isso daí e a ascensão de carga maior. Perfeito, muito bom. Bom, você tem mais considerações? Eu tenho só mais uma para falar, que eu conversei bastante com o pessoal do congresso lá de Recife e muitos, por incrível que pareça, já estão aplicando e alguns ainda estão aprendendo o que é a necessidade de terceirizar alguns dos serviços dentro do escritório de advocacia. Eu notei que tem muito advogado que é muito bom em determinada área do direito previdenciário, só que mora numa cidade pequena onde ele não tem tanto cliente.
E para ele vir trabalhar internamente aqui na ABL, não é interessante porque ele tem família, esposa, filho, seja lá o que for, lá na cidade dele. E o negócio dele ainda não deslanchou. Com a terceirização, a gente pega os casos, a gente manda para esse advogado específico daquele tema, então a gente não confunde, a gente não manda um No planejamento. Ceará, por exemplo, a gente tem um advogado que faz rural. Exatamente. Aparece rural porque ele é muito bom em rural. Exatamente. E a gente manda especificamente para ele, eu criei um padrão, né? Para não confundir a situação. Qual que é esse padrão? A gente não manda mais do que 5 casos por semana. Mas por que se ele teria capacidade para fazer mais? Para ele nem sobrecarregar também. Para ele não se sobrecarregar e porque o foco dele é o negócio dele. Para ele não sobrecarregar no negócio dele. Ele vai fazer um por dia. Ou Esse ele vai valor... fazer 5 no dia, mas ele... É aquele cara, o escritório de advocacia, ele leva um tempo para rolar. Não Uma é noite da pro noite dia, pro dia. Não, o escritório de advocacia eu coloco aqui pelo menos 3 anos, para ele começar a te dar um retorno. Bom, você né? começar a conseguir pagar suas contas. A sair, dar um passeio com o namorado, com a namorada, para começar apertado, é difícil. Enquanto isso, ele faz peças do escritório, a gente tem uma boa remuneração para as peças. Aquilo ali não vai fazer ele desfocar do negócio dele, ele continua com o negócio dele andando e, ao mesmo tempo, ele tem um bom suporte financeiro para até o escritório dele dar aquela E a gente já lançada. teve prova disso, que funcionou. Tem um advogado que é da região aqui, ele trabalhou com a gente por um ano e pouquinho, até o escritório dele engrenar. Para ele, fez uma diferença enorme, porque ele pegava os 5 casos por semana, então ele estava sempre ali no teto, e ele tinha uma remuneração mensal muito boa. Muito boa. E para o nosso negócio, como escritório de advocacia, também era muito bom. Porque a gente não tinha alguns custos que seriam custos fixos, mensais, que, como que eu posso dizer assim, poderiam não equivaler no gasto que a gente vai ter e na rentabilidade que a gente ia ter, melhor dizendo. Então, funcionou muito bem. Outra, eu vou dar um exemplo do escritório de Joa. O escritório de Joa é uma cidade pequenininha, tem 10 mil habitantes, 12 mil habitantes. E é muito difícil eu contratar lá. Tá difícil de encontrar gente boa para eu colocar dentro do escritório. Quem tem, eu prendo com Residentes. unhas e dentes ali dentro. E eu conversei disso com a Lari. Falei, Lari, talvez para a gente encontrar pessoas que já estão atuando no direito previdenciário, a gente vai ter que pegar pessoas de fora que trabalham de forma remota, onde a gente envia o caso, ela faz a análise, depois a gente faz o double check. Agora a gente tem feito na BL o triple check. Triple check, Nós, antes eram 2, ele fazia a petição, eu lia a petição. Ou o Thiago, ou o Murilo, a gente fazia, via se estava de acordo, daí seguia. Agora não. Agora ele faz, quem fechou o contrato faz o double check e nós fazemos essa terceira checagem ali. É um procedimento que faz uma diferença enorme. O processo pra gente ficou mais demorado, ficou mais custoso, mas o resultado é maior. A gente encontra petições mais alinhadas para serem encaminhadas. Muito bom. Acho que a gente falou praticamente tudo da parte de gestão de pessoas. Tem uma mensagem final. Eu vejo que alguns advogados, eles não contratam por medo daquele advogado que está ali pegar as informações dele, de montar um outro escritório, mas aquele advogado que entende que as pessoas são peças fundamentais para o próprio negócio dele crescer e ele vai lá e investe nessas pessoas, esse com certeza se destaca. Gente, o que mantém o boi no pasto é o mato, não é a cerca. Então, se a pessoa vê que ali dentro ela tem uma remuneração interessante, ela tem possibilidade de crescer na empresa, ela tem a possibilidade de um dia se tornar um parceiro ou um sócio, não tem que ter esse medo. Eu vejo que tem pessoas que têm receio, ele vai aprender comigo e vai montar o dele. Tá bom, o sol nasce para todo mundo, não era para vocês continuarem juntos, mas se você oferecer boas condições, ele vai continuar do seu lado e vocês vão crescendo juntos. E mais do que isso, você querer que o seu próprio negócio cresça. Porque 100 pessoas, o seu escritório não vai crescer. Não vai crescer, não tem como. E eu vejo gente que está começando o escritório e tem receio de contratar porque fala assim, vai subir meu gasto. Daí eu falo o seguinte, eu vou dar um exemplo para estagiário. Eu conheço gente, já fiz pós-graduação, que não tinha um estagiário. E eu falava, o que é mais caro? O seu tempo ou do estagiário? É o seu. Enquanto você está gastando seu tempo com pequenas coisas,
sabe? Coisas mais simples que o estagiário podia estar ali aprendendo e elaborando para você e fazendo. Você podia estar prospectando clientes, você podia estar desenvolvendo uma tese para trazer para o escritório, você podia estar fechando um contrato. Então é isso, não tenham medo de crescer. Conheço muita gente, já tivemos aqui no escritório gente com medo de crescer, mas com o tempo se convenceu que é bom para o negócio. Foi muito bom. Era isso? É isso, bom, gente. Finalizamos aí o nosso primeiro, a retomada, né? Reinício do ABLcast Gestão. Muito obrigado, não esqueça de compartilhar, clicar ali no curtir, é muito importante. Se inscreva no nosso canal para acompanhar sempre os nossos vídeos. Valeu, Ti. Valeu, galera. Até uma próxima. Valeu.